Senhores, estamos recebendo o diretor de futebol do Cruzeiro, André Mazzuco, convidado desta edição dos Donos da Bola. Já aproveito primeiro para agradecer ao Alisson, departamento de comunicação do Cruzeiro, que viabilizou a vinda do André Mazzuco aqui ao programa. Desejar boas-vindas, boa sorte. Tudo bem, Mazzuco? Boa tarde, bem-vindo. Everton, boa tarde a você, aos telespectadores. Obrigado aí pelo convite. Boa tarde aí pro CJ, pro Léo, pro Vinícius. Prazer estar aqui com vocês. Mazzuco, eu já vou começar falando exatamente das dificuldades. Das dificuldades que você vai ter que ter uma criatividade muito grande para trabalhar no Cruzeiro. Como é que está sendo para você quando você busca, por exemplo, eu sei que diretor de futebol não trabalha só na base da contratação, tem várias outras atribuições, mas quando você vai ao mercado buscar um jogador e o jogador sabe que tem salários atrasados, da situação financeira, o que você usa de argumento para convencê-lo? E outra coisa, quando você precisa chamar um jogador que está no clube para dizer a ele, olha, eu preciso que nós vamos fazer uma rescisão com você, mas você não tem o dinheiro da rescisão. Como é que está sendo trabalhar com essas dificuldades e tendo que usar uma criatividade ainda maior nesse pouco tempo de Cruzeiro? Então, Everton, é uma dificuldade sabida já do clube, né? Mas que não é só uma situação do Cruzeiro. A gente passa hoje uma crise relevante aí no futebol brasileiro, né? Muitos clubes aí não conseguindo cumprir seus compromissos, o que é errado, e a gente precisa... Acho que cada clube tem sua responsabilidade, seu papel aí nesse momento aí de buscar soluções. O que eu sempre falo, né? Primeiro que o Cruzeiro é o maior clube da Série B hoje e é um dos maiores clubes do Brasil. Isso não vai mudar, né? Independente do momento que o clube passe. Então, acho que a gente tem muito atrativo no clube, naqueles profissionais, e não só os atletas, mas profissionais que queiram estar no Cruzeiro, no momento aí da gente fazer uma construção daquilo que se perdeu um pouquinho nesses anos recentes. E eu falo anos recentes, né? Lembrando que em 2017 o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil, então é muito, muito recente isso. Só que é um momento que a gente precisa realmente pensar um pouquinho de maneira mais conservadora em algumas situações, para a gente ter uma temporada um pouco mais tranquila. Então, a criatividade, ela consiste primeiro na minha forma de trabalhar, que é com a transparência. Então, desde o momento que eu cheguei no clube, nós temos conversado muito com os atletas, com os funcionários, para que eles sejam bem entendedores da situação do clube, e que, assim, obviamente, em paralelo, a gente está buscando soluções, o presidente, a diretoria, enfim, para que a gente consiga minimizar esses problemas, e eles vão ser minimizados, a gente está muito otimista aí nesse sentido. E, ao mesmo tempo, como eu falei, mostrar, assim, um cenário que a gente tem esse sacrifício, de alguma forma, até que as coisas estejam do jeito que nós queremos, mas, ao mesmo tempo, as pessoas que estão no clube, atletas e funcionários, eles aceitam esse momento, aceitam o desafio que nós estamos realmente iniciando para buscar o melhor para o Cruzeiro. E nesse contexto todo, né, Everton, tem às vezes atletas ou profissionais que não podem aceitar, por alguma dificuldade ou outra, por alguns acontecimentos do passado, e a gente respeita isso. Mas aqueles que estão conosco e aqueles que vêm conosco agora nessa temporada, nós estamos tratando tudo de maneira muito transparente, colocando todo o planejamento do clube dentro daquilo que a gente pode, daquilo que a gente não pode, mas que em paralelo as soluções vão ser buscadas ao tempo todo. E que a gente tem um objetivo único mesmo, que é retomar o papel do Cruzeiro de protagonismo e buscar essa volta aí à Série A, que é fundamental também para o Cruzeiro se reconstruir, quando a gente fala, né, esse termo, na questão também financeira, de uma volta à Série A, que vai gerar realmente melhores receitas e um outro cenário para o clube, que é o que a gente precisa aí para os próximos passos, né? CJ. Mazzuco, prazer receber você, falar com você a primeira vez, que seja a primeira de muitas. Eu, antes de falar do Mazzuco contribuindo para o Cruzeiro, eu gostaria de começar perguntando sobre a proposta que foi feita para o Mazzuco. Hoje a palavra projeto, ela caiu um pouco em descrédito, ela é muito utilizada, né, Mazzuco? Ela é muito utilizada no futebol e às vezes planejamento mal feito, projeto não chega ao final. Fala-se muito em projeto, mas também não chega-se ao final desse projeto, ou até mesmo não se apresenta esse projeto, fica só na fala. Primeiro eu queria saber qual foi o projeto apresentado para o Mazzuco, que o Cruzeiro apresentou. Segundo, se esse projeto condiz com a situação ou se, quando você chegou aí, você assustou com a realidade. Boa tarde. CJ, boa tarde, prazer o meu. Também espero que a gente tenha várias trocas de ideia aí no decorrer. Você toca num ponto bem importante, que o projeto no futebol, e ainda mais quando a gente fala em futebol brasileiro,
aquele projeto de 3 derrotas, né, que a gente brinca sempre. E essa é uma máxima do futebol que é triste, né? Nós, como profissionais, eu sou um cara que eu acredito muito no trabalho, né, CJ? Eu acho que quanto mais sequência de trabalho você tenha, melhores coisas você vai produzir, porque você conhece melhor aquilo que você está enfrentando. A gente fala muito, eu sou um instrutor do curso da CBF, da licença A, com os treinadores. E há uma discussão, inclusive junto aos treinadores, que a gente fala que às vezes o treinador e o próprio diretor, em alguns momentos, eles acabam não passando dificuldade nos clubes. Porque no primeiro momento de dificuldade, de uma derrota ou de uma oscilação, eles são mandados embora, né? Então, às vezes é isso, a gente precisa dar um suporte ao trabalho para que as coisas aconteçam. E o que me foi apresentado foi realmente um cenário de um clube gigantesco, como é o Cruzeiro, que tem todas as condições de trabalho possíveis em termos de estrutura, de departamentos, né? Que tem um staff muito qualificado, tem pessoas muito qualificadas em todos os setores, mas que enfrenta essa crise financeira que já vem desses anos recentes, como a gente comentou. E o que nos cabe, né, CJ, mais do que o papel do diretor de contratar ou montar a equipe, que isso é feito também em várias mãos, mas é de reorganizar o clube como resgate de identidade, de filosofia e dar uma diretriz para o Cruzeiro. Acho que isso foi o que mais se perdeu, né, nesse momento, do Cruzeiro não entender mais a sua diretriz, aonde que está, qual é o cenário e aonde quer chegar. Então isso foi o primeiro passo que nós demos aqui, de entender o que o Cruzeiro passa hoje e entender de que forma que a gente pode trabalhar dentro da nossa nova realidade para que a gente possa alcançar os objetivos. Porque o Cruzeiro hoje é um clube de uma camisa muito forte, mais uma vez, é o maior clube da Série B, e aí junto a isso, um dos maiores da Série A, e que a gente tem que fazer um trabalho eficiente, né, para buscar, primeiro, esse resgate de identidade e de mentalidade vencedora que o clube tem, para a gente poder construir algo dentro da nossa realidade. E aí entra o trabalho de várias pessoas em relação à montagem de equipe, em relação ao processo interno, em relação à organização de setor, porque isso tudo são fatores que convergem para o sucesso. E é nisso que a gente tem acreditado. Agora, iniciamos um trabalho com o objetivo de terminá-lo da mesma forma, ou seja, com a equipe de trabalho que nós temos, com aquilo que a gente quer implementar, junto com o Felipe Conceição hoje, que é um treinador que tem uma característica muito similar àquilo que o Cruzeiro já apresentou na sua história, que acho que isso é um ponto muito relevante, né, de equipes competitivas, de um trabalho intenso, que é o que a gente precisa fazer e também é muito característico da Série B. Então, a gente realmente acredita que, mesmo com as oscilações que nós vamos ter, isso é natural, a gente precisa dar esse suporte total ao trabalho, que é o que a gente tem conversado muito com o presidente, com a diretoria, que é um trabalho de médio e longo prazo para a gente poder ter resultados melhores. Vinícius Gris. Ô, Mazzuco, boa tarde, prazer ter você com a gente aqui na Band. Dentro dessa questão de planejamento, né, a gente tem visto aí já alguns nomes que o Cruzeiro está muito próximo de contratar, não imagino que você vai confirmar aqui antes do clube, mas a gente tem visto falar pouco ainda a respeito da saída de jogadores, né, que a gente sabe que é uma necessidade do Cruzeiro. O Cruzeiro hoje tinha a maior folha da Série B e a intenção é reduzir essa folha talvez pela metade, aí, pelo que eu ouvi de algumas pessoas dentro do clube. Como é que tem sido esse processo? Se já tem caminhado esse processo ou se vocês estão esperando os jogadores retomarem os treinamentos para começar a dar um pouco mais de corpo nesse processo de saída, principalmente do elenco, sabendo das dificuldades, como você citou, do Cruzeiro, né? Dificuldade de pagar as rescisões, de talvez encontrar outros clubes para esses jogadores dentro do patamar salarial que eles têm atualmente no Cruzeiro. Como é que tem sido esse processo, principalmente até aqui? Legal, boa tarde, Vinícius. Realmente é desafiador você ter esse processo também de saída, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem, é um processo que a gente não tem o controle total dele, porque isso depende de fatores, depende dos atletas, como você falou, de uma recolocação ou de alguma negociação. A gente tem alguns casos específicos, alguns casos a gente já deu andamento, né? Mas obviamente falta questões aí documentais ou burocráticas, enfim, que vão acontecer. E outros casos são atletas que têm contrato com o Cruzeiro, que fatalmente, assim, ao longo do processo, nós vamos ter que buscar essas soluções, mas ela tem várias formas de ser feitas, né, Vinícius? Até o próprio Everton, quando abriu ali a discussão, você tem acordos que podem ser feitos, você tem recolocações, você tem negociações, então esse vai ser um trabalho constante, que ele... Infelizmente, ele não tem um time adequado daquilo que a gente queria, porque nós não temos o controle total disso. Mas, sim, há uma redução significativa, ela já está sendo feita e já foi feita em várias frentes, né? Mas nós esperamos realmente conduzir isso ainda por um período para que a gente tenha o resultado que a gente quer em relação a esse controle financeiro, né?
Mas é isso, são jogadores, alguns que têm contrato, que a gente tem que buscar recolocações, outros que têm acordos em andamento, enfim. É um trabalho que não é fácil, mas ele tem que ser feito de forma constante. Ô, Léo Gomide, por gentileza, Gomide. Mazuco, boa tarde, prazer em conversar contigo aqui nos Donos da Bola. Com certeza você acompanhou, né? Não sabia muito a fundo, mas agora dentro do clube deve saber o que ocasionou o Cruzeiro ter tido 3 técnicos, né? Durante a Série B do ano passado. Os problemas que o clube vive, você já falou aqui, o torcedor já sabe também, não cabe a gente tecer muitos comentários sobre. Eu digo com relação ao que você destacou anteriormente, né? Que na primeira turbulência acaba sobrando para um personagem dentro dos clubes, que na verdade é só o técnico, né? A reformulação passa por apenas uma peça. Se nesse caso de uma turbulência, um campeonato mineiro que não comece da forma como vocês desejavam, porque ajustes ainda serão feitos no elenco pensando no acesso, se você acredita que você está plantando uma semente, se você vai ter poder de persuasão para que os erros, por exemplo, de 3 técnicos no ano passado não voltem a ser repetidos. Perfeito, Léo. Boa tarde, prazer falar contigo também. A gente teve muito cuidado na avaliação. Mais uma vez, antes de escolher o comandante, a gente tem que entender o que o clube pensa e o que ele entrega para esse comandante, né? Muitas vezes os clubes ficam reféns do trabalho do treinador e a gente vê isso acontecendo, né, recentemente no Cruzeiro. O Cruzeiro teve 3, 4 treinadores e se você pegar todos eles com filosofias diferentes, né? Não julgando o trabalho bom ou ruim, mas assim, são filosofias diferentes. E aí você já vê a falta da continuidade de um processo. Então, a gente teve muito cuidado na escolha e também entregando ao Felipe aquilo que o Cruzeiro deseja, aquilo que a gente entende como filosofia, aquilo que a gente entende como comportamento da equipe, disputando agora principalmente uma Série B, perfil de jogador. Então, isso está muito alinhado. E aí, Léo, entra no fato do sucesso, da gente produzir o sucesso. Então, a gente tem plena convicção do que pode ser desenvolvido. Como eu falei, é impossível você não ter um momento de oscilação na temporada, pode ser no Mineiro, na Copa do Brasil, no Brasileiro, mas isso é um discurso muito forte que nós estamos fazendo perante o presidente, mesa diretora, enfim, que a chance da gente conseguir aquilo que nós queremos, ela é muito maior desde que a gente tenha essa continuidade. E os erros que acontecerem, a gente corrigir ao longo da rota, né? Quando você tem uma mudança muito brusca, também aquele velho clichê, né, de você trocar a roda, trocar o pneu com o carro andando. Então isso a gente precisa evitar ao máximo acontecer e a gente não pretende que isso aconteça, né? Então, fechando essas variáveis aí para que a gente consiga alcançar o resultado que a gente queira. Então eu vejo que nós estamos preparando acho que o Cruzeiro está se preparando em termos de mentalidade para que a gente possa ter um processo um pouquinho mais tranquilo de desenvolvimento de trabalho, que é o que eu realmente acredito. André, o torcedor, ele admite qualquer coisa menos mentira, omissão. Nós observamos aqui, tratamos disso, mesmo não tendo acesso a todos os números, a tudo que acontece dentro do clube, nós tratamos aqui, inclusive até no início dessa semana, no final da semana passada, nós tratamos aqui que os problemas do Cruzeiro, de ter um elenco qualificado, mas ter fechado o Campeonato Brasileiro da Série B em 11º lugar, isso tem relação mais com o que acontece fora de campo, com propriamente o que acontece dentro. Os problemas de fora, principalmente atrasos de salários, trouxeram um certo incômodo. O Gris trouxe aqui uma informação ainda, deve ter uns 30 dias, que os jogadores pensavam até em nem se concentrar, acabaram saindo um dia da concentração, gerou um problema muito grande, um incômodo. Pois bem, a minha pergunta vem exatamente em cima disso. O torcedor não admite a mentira, a omissão. O jogador se incomoda com a mentira e com a omissão. Então, é necessário que vocês estejam presentes, dando alguma perspectiva para os jogadores. Como é que você tem trabalhado exatamente nesse ponto? Vamos lá. Você se aproximar dos jogadores, falar para eles sobre perspectiva e dar ao Felipe Conceição aquilo que ele precisa, que é segurança, respaldo. Então, nós estamos falando de uma cadeia de situações que precisam ser feitas, decisões tomadas. Como é que você tem trabalhado isso junto aos seus jogadores, para que o reflexo do que vai acontecer dentro de campo deixe o torcedor aqui fora mais tranquilo?
Everton, para mim, assim, é um valor inegociável para mim a questão de lealdade e transparência. Eu acho que isso, não só o torcedor, mas isso para a nossa vida. E a partir do momento que você tem um ambiente como o futebol, que é um ambiente de pressão o tempo todo, é um ambiente de dificuldade. Se você não tem essa questão de transparência e de aproximação, as coisas não funcionam. Eu participei desse episódio que você citou, eu tinha recém-chegado ao clube, não tinha ainda uma conexão, né? Porque eu tinha acabado de chegar, eu conhecia alguns jogadores só, mas eu participei justamente já iniciando um processo de construção que não é personificando na minha figura, mas o Cruzeiro em si precisa ser um clube transparente, precisa ser um clube que dê satisfação, passa por um momento difícil, por isso que precisa ter esse entendimento, e é um processo que a gente constrói justamente nesse dia a dia nosso, junto aos atletas, não só aos atletas, aos próprios funcionários do clube, né? Então, desde que você tenha isso bem mapeado e que você tenha respostas e que você tenha essa aproximação diária, você minimiza o problema. Que a pior coisa é quando você está enfrentando um problema e você não tem satisfação de nada. Eu acho que isso que gera um sentimento ruim. E realmente o Cruzeiro passou por isso. E nós estamos mudando essa chave, e eu falo muito na mobilização, no engajamento do torcedor, do atleta que vem para o Cruzeiro, do atleta que está no Cruzeiro. Eu acho que esse engajamento e a criação de um ambiente positivo e mais equilibrado, através de resolução de problemas, através de transparência, através de ações que a gente possa fazer que minimizem isso, eu não tenho dúvida que é um fator muito relevante naquilo que a gente está buscando. Você ter uma equipe vencedora, uma equipe competitiva, atletas engajados, funcionários engajados, você tem que ter um ambiente sadio de trabalho, tem que ter um ambiente de confiança, né? Ao mesmo tempo que você dá confiança ao treinador, dá o suporte, você tem que dar isso a todo o entorno, né? Porque o trabalho de dentro de campo dos atletas, ele é reflexo do que é feito fora. Então acho que isso é um mote que a gente está usando aqui no Cruzeiro, a gente está plantando realmente nesse curto período de tempo que a gente está trabalhando, mas que é um engajamento de todos, né? E que a gente precisa ter isso. E aí, como você falou, Everton, assim, o problema a gente vai ter, mas ele só vira problema de verdade se a gente não souber conduzir. Então, lógico, é desconfortável? Claro que é desconfortável. Não resolver, mas ao mesmo tempo, se você tem uma conexão e um engajamento nesse sentido, você consegue ir controlando, as pessoas têm um entendimento melhor e a gente vai voltando essa credibilidade que talvez no momento aí do tempo foi perdida. Então esse é o nosso objetivo, como eu falei, os que estão conosco, os que vêm conosco, esse é o ambiente que nós estamos criando. E mais do que isso, com foco total naquilo que o Cruzeiro é, uma equipe competitiva, vencedora, que realmente dentro de campo, ela precisa realmente ter essa presença relevante e ser um Cruzeiro que a gente já viu nos últimos tempos, que é isso que nós vamos resgatar. CJ. Mazuco, ano passado, o Ocimar Bolicenho, ele deu uma declaração num programa Bem Amigos, enquanto estava no Cruzeiro, falando que o Cruzeiro deveria montar um time de Série B, o que a mim não assustou, e que caiu como uma bomba para alguns. Eu acho que alguns interpretaram de uma forma pejorativa. Até entendo que aquele momento era um outro momento. O time estava chegando ali a uma Série B inédita. Era um gigante que caiu. Assustou muito para o torcedor, que acompanhava vários títulos, que via times ótimos sendo montados. E quando ele falou um time de Série B, assustou muito, né? Muita gente da imprensa também repercutiu essa declaração. Ao final da Série B, no último jogo, o Fábio dá uma declaração que o time que o Cruzeiro tem que montar é um time de Série A, é pensar grande. Como é que você vê isso? Como mostrar para o torcedor a realidade, e que, ao meu ver, não é problema nenhum montar um time de Série B, até porque o América, o Juventude, o Cuiabá, a Chapecoense, eles montaram um time de Série B e foram campeões e conseguiram acesso. A Chapecoense, inclusive, com atrasos salariais. Como que você vê isso, estando em um time gigante, que é o Cruzeiro, mas com uma necessidade de mostrar e montar um time de Série B? Não, CJ, é super pertinente isso, porque pegando o gancho do Fábio, a história do Fábio ela é irretocável. É um cara vencedor e que ele tem realmente, ele reflete aquilo que o Cruzeiro viveu nesses anos, que o Cruzeiro é um clube muito bem acostumado. Essa é a verdade. Quando que o Cruzeiro teve crise? Quando que o Cruzeiro, né, teve uma queda dessa forma? Então, o Fábio já vem de todos os louros, as vitórias, as conquistas, o Fábio carrega isso com ele. E é natural aquele desejo, aquele sentimento que ele precisa voltar, e a gente quer voltar a ser o Cruzeiro daquele tamanho, né? Então isso é muito, muito explicável. Aí a gente entra na parte de gestão e a parte de cenário. Eu realmente, assim, o pessoal fala muito, né, assim, qual que é o perfil de contratação? Jogador veterano, jogador mais novo, jogador Série B, Série A. Eu sinceramente, CJ, eu acho que hoje a gente tem muito mais ferramentas de análise para a gente aprofundar esse tipo de julgamento.
Eu não tenho essa diferenciação de jogador de Série B, de Série A, de Série D. Eu acho que a gente hoje tem que ter a condição técnica de avaliar o potencial de um jogador aliado àquilo que nós podemos, né, a realidade do clube, e aquilo que principalmente encaixe na filosofia que o clube tenha. Muitas vezes os clubes não têm uma filosofia definida, não sabem o que querem, então eles vão naquilo que um jogador tenha, ou de histórico, ou de nome, ou de peso, ou enfim. Então, assim, isso é importante, acho que é relevante em algum momento, mas depende do que você quer. Então, dentro desse conceito, a gente precisa entender qual que é o nosso cenário. Nós disputamos uma Série B. Com todo respeito a todas as outras equipes, o Cruzeiro no papel, mesmo com 6 pontos a menos, deveria ter subido esse ano, o elenco que tinha. Deveria ter subido para a Série A. Agora, uma série de fatores não contribuíram para isso e teve o insucesso que a gente está vendo aí. Então, eu acho assim, dentro disso, mais importante para nós é estabelecer o perfil daquilo que nós queremos. O que o Cruzeiro precisa voltar a ser? Uma equipe de peso, competitiva, que saiba disputar uma Série B e que entre na Série B mirando o título. É isso que nós temos que fazer. E aí a questão do jogador, se ele é veterano, se ele é novo, aí é uma análise que nós temos que fazer com a convicção que nós temos e entregar isso ao treinador poder trabalhar com a certeza que essa equipe a gente vai formar. Você deu um ótimo exemplo, que é o América, né? O América é uma equipe coletiva, né? Você tem bons destaques que aconteceram ao longo da temporada, mas se você inicia o time do América no papel, você vai falar, olha, eu não sei o que vai acontecer com o América, né? Não posso garantir que o América vai subir. Aí você pega, por exemplo, a equipe do Juventude. O Juventude tinha o Renato Cajá, que para muitos falaram, o Renato não vai performar mais, não tem mais condição de performar. E fez uma Série B super adequada, ajudou até você tem o Eltinho, lateral esquerdo no Juventude, que é veterano, você tem o Emerson, zagueiro, que voltou a jogar. Então, eu acho que mais do que isso, o CJ tem que entender o teu cenário, ter jogadores que vistam a camisa dentro de um perfil adequado e que você tenha a convicção de fazer aquele coletivo acontecer. E o Cruzeiro tem vantagens. Nós temos um Fábio goleiro, nós temos o Rafael Sobis, nós temos o Manuel, nós temos Potker, enfim, nós temos assim uma série de jogadores que já tem uma bagagem muito importante. Agora, precisamos também qualificar o elenco, precisamos trazer jogador com fome, jogador que vista a camisa entendendo o tamanho do Cruzeiro e que venha para fazer a chance da vida dele também, né, nesse paralelo. Eu acho que é isso que a gente tem que apostar e é nisso que a gente acredita. Estamos com o tempo corrido, mas dá para girar mais uma com o Gris Gomide aqui, por favor, Gris. Mas eu queria falar de uma questão talvez até um pouco mais institucional, né? A postura da diretoria do Cruzeiro no final do ano passado, antes da sua chegada, ela causou incômodo em algumas pessoas do meio do futebol, agentes e dirigentes. A gente tem um caso público, que é o do Grêmio, que reclamou da postura institucional do Cruzeiro na questão do Orejuela, mas a gente que conversa com pessoas do meio, a gente sabe que houve esse incômodo também em outras figuras do meio do futebol. Queria saber, são 2 perguntas em uma, queria saber se isso tem te atrapalhado, essa questão desse racho institucional que o Cruzeiro gerou com algumas figuras, se isso tem te atrapalhado e como que vocês têm lidado com a questão do Orejuela, né? O presidente do Cruzeiro falou publicamente no final do ano passado que era um dinheiro que o clube contava no início desse ano para colocar algumas questões em dia e a gente sabe que o mercado não está bom nesse momento para quem precisa vender jogador. Como é que vocês têm lidado com a questão do Orejuela especificamente? Não, legal, Vinícius. Assim, eu acho que a questão institucional ela foi arranhada, né? Realmente, assim, né, nesse tempo recente. Isso faz parte do nosso resgate também. O Cruzeiro não deixou de ser Cruzeiro, né? Eu sempre falo isso, o clube fica, as pessoas saem. Então a gente precisa manter a instituição e deixar isso muito bem claro. A gente tem uma relação muito próxima, eu tenho uma relação boa com várias instituições, nós estamos reconstruindo isso junto com o presidente Sérgio também, não só em casos específicos, como você citou, mas de maneira geral, né? Tudo que a gente viu acontecer aí, que é público para todos, né? Então, eu não digo que tenha atrapalhado, mas demanda realmente um carinho especial, uma atenção especial da gente buscar essa aproximação com os clubes, com as pessoas. Acho que isso está sendo feito já, né? Já está sendo feito e a gente tem aí bons resultados. Eu vou dar o exemplo até do próprio Jadson Silva, vou dar o exemplo aqui do Zé Eduardo, vou dar alguns exemplos que a gente tem trabalhado de maneira transparente, correta, para resgatar algumas situações que são importantes para o Cruzeiro e muito mais isso a mensagem que a gente passa, né? Dessa tentativa e dessa mobilização que nós estamos fazendo para ter isso conosco. Em relação ao Orejuela, Vinícius, o Orejuela é um menino que a gente tem conversado bastante também, tanto com ele, com a gente. Obviamente é um atleta valorizado, é um atleta de muita qualidade, que tem um mercado, mas, como você falou, o momento do mercado ele não é propício. Mas nós temos
nós estamos conduzindo esse assunto de uma forma tranquila e esperamos que realmente aconteça uma negociação nesse sentido, porque temos algumas coisas acontecendo, né, e se o Cruzeiro pudesse, de maneira tranquila, contar com o Orejuela, com certeza seria um grande reforço, né, mas nós temos, um ativo importante do clube que a gente está trabalhando aí em paralelo com a situação um pouquinho mais tranquila agora, para buscar o melhor caminho para todos. Gomide, para fechar. Ô Mazzuco, no ano passado, quando se viu em uma situação tanto quanto complicada na competição, depois de ter figurado na zona de rebaixamento, eu falei, né? Ou o Cruzeiro optou por troca de treinador, ou quando as chances de acesso começavam a diminuir significativamente, contratou jogadores, né? Como, por exemplo, foram os casos do Rafael Sobis e do William Potker. Como que você trabalha para que nessa temporada, né, quando chegar ali em determinada rodada, já de início de retorno, enfim, o Cruzeiro pode não estar no G4, de não cometer esses tipos de decisões, dessas tomadas de decisões que podem comprometer financeiramente o clube e que não lhe dão garantias dentro de campo de que dará certo, de fazer um planejamento de que no final não tomar atitudes desesperadas em busca de um objetivo? O que eu acho, Léo? A gente está tentando fazer uma base realmente mais sólida para iniciar a temporada. A gente vai ter pouco tempo de pré-temporada, né? Basicamente aí 14 dias. Mas por outro lado, assim, mais uma vez, definido o perfil do treinador, na vinda do Felipe, é um treinador de desenvolver o trabalho. Então a gente espera realmente que esse trabalho seja bem desenvolvido, como a gente tem trocado ideia, a gente tem muita convicção nisso. E a equipe que nós estamos montando, né, mantendo a base que estava conosco, qualificando com alguns reforços, ela vai nos dar uma sustentação para esse primeiro momento e mesmo assim, de maneira programada, se houver alguma necessidade de uma recolocação, de uma reposição, de uma qualificação, a gente tem isso muito monitorado para fazer isso de uma maneira mais tranquila, como você falou, né, Léo, que não cause impacto financeiro, porque isso vai ser planejado e programado. A gente vai ter um espaço, caso necessário, a gente possa buscar alguma coisa mais pontual de acordo com a necessidade dentro do nosso planejamento. Então, basicamente, é o que a gente tem apontado e com a nossa intenção de iniciar já os trabalhos no dia 15 com uma equipe formada na sua maioria, né? Ô Mazzuco, eu preciso fechar com você, lamentavelmente. Da próxima a gente marca mais cedo para ter mais tempo. Eu falo bastante, desculpa. Não, é porque aqui é o seguinte, programa bom tem muita propaganda, temos muitos merchans ainda e tal. Agora, só jogo rápido, pai e bola para fechar. Manuel fica ou sai? Manuel tem contrato conosco, intenção das duas partes de ficar e vai ser trabalhado aí ao longo do tempo. Matheus Barbosa com o Avaí, tá fechado? Um bom atleta. Tá fechado. Então, Gomide, qual outro jogador? Henrique, lateral direito do Paraná. Paulo Henrique do Paraná, fechou? Outro bom jogador. Você foi destaque da Série B. Obrigado. Então tá todo mundo fechado. É só pagar bom jogador, a questão da multa aí, regularizar para fazer a inscrição e tá tudo feito. Então, mais 2 jogadores aí, Gomide, praticamente confirmado. Mazzuco, embora jovem, ele é um cara que sabe como é que sai das perguntas. Mazzuco, obrigado, boa sorte. A gente se fala em outras oportunidades. Que tenha muito sucesso no Cruzeiro. Agradeço a participação do programa, Léo, CJ, Vinícius aí. E assim, só daquele recadinho para a torcida cruzeirense, da gente poder realmente mobilizar, trazer energia positiva aí para nós, acreditar no trabalho, que eu não tenho dúvida, a gente vai ter um grande ano, voltar a comemorar aí do jeito que o Cruzeiro merece, tá bom? Abraço a todos, boa tarde aí. Valeu demais. Tá aí André Mazzuco, diretor de futebol do Cruzeiro conosco.